Bem-vindos ao nosso canal. Hoje trouxemos para vocês um filme de suspense apocalíptico de ficção científica australiano de 2013 chamado As Horas Finais. Antes de começarmos, esteja ciente de que há spoilers. Quando começamos o filme, vemos James junto com sua namorada Zoe. Nenhum deles diz uma palavra por um tempo, e logo após, eles se tornam íntimos. Avançamos para um momento um pouco depois, que os dois estavam junto com James dirigindo pela estrada em pânico. James ouve o rádio com muitos pedidos de socorro sendo emitidos pelas ondas de rádio. James continua a ouvir, enquanto escuta que houve algum desastre natural no oceano, fora de Pitt, Austrália, que está levando ao fim do mundo. Ele continua a conduzir pela estrada, vendo o caos que se seguiu lá fora. Foi com muitas pessoas feridas ou enlouquecendo. Vemos então James confessar medo do fim do mundo iminente para Zoe. Ela também diz a ele que querem uma festa que está acontecendo antes que o mundo acabe. James então é levado a um bloqueio e para o carro. Ele imediatamente é ameaçado por um homem furioso que força-o a dirigir em uma direção diferente. O homem é claramente louco. Enquanto ele estava falando besteira sobre as pessoas que estão tentando sobreviver ao apocalipse, depois de uma curta viagem, ele forçou James a parar o carro para ele matar um homem aleatório na estrada. James, assustado, começa a fugir, mas é perseguido pelo homem perturbado. James é perseguido pelo bairro, até que finalmente se abriga debaixo de um carro para se esconder. O homem eventualmente vai em uma direção diferente, e James está seguro por enquanto. Imediatamente, após James ver que ali perto uma jovem chamada Rose foi sequestrada por dois homens e levada para uma casa, James vai roubar a van dos dois homens, mas não consegue deixar a jovem para trás. James entra na casa dos dois homens em busca da garota, mas é atacado por eles. Depois de uma luta feroz, James mata os dois homens e resgata Rose, e ele a leva para a van, mas ela está hesitante em entrar novamente. James finalmente a convence, e eles vão embora. Enquanto eles vão em busca do pai de Rose, perto de uma pista de gelo, onde ele deixou seu carro, James ouve o rádio, enquanto continua a descrever a queda da Terra. James eventualmente tem o suficiente, dizendo a Rose que seu pai não está por perto. Rose pergunta a James se ele pode levá-la para a casa de sua tia, em outra cidade. James inicialmente se recusa, mas então diz a Rose que vai levá-la para a casa de sua irmã. Eventualmente, James e Rose chegam à casa de sua irmã, mas eles investigam ao redor da casa, mas não veem ninguém. Virando um canto, James nota a água descendo as escadas, e isso o preocupa. Então ele diz a Rose para ir nadar lá fora, enquanto ele olha mais para cima. Ao subir as escadas, James vê que sua irmã e o marido dela já morreram. Quando ele sai e vai para a varanda, ele também vê um túmulo para as três crianças. James decide ir embora sem Rose, mas ela o alcança, e ele a deixa entrar no carro, dizendo a Rose que sua irmã não está em casa. Podemos relembrar quando James ainda estava com Zoe. Ele tenta confortar ela sobre sua desgraça iminente. Ela diz a James que está grávida de seu filho. James fica furioso, porque Zoe lhe contou a notícia chocante e pediu para ele ficar com ela. James está convencido de que nada mais importa, e ele não quer sentir nada quando o fim chegar para ele. Zoe diz a ele que a vida é mais forte do que a morte, mas James vai embora de qualquer maneira. Voltando ao presente, Rose oferece a James um curativo para seu braço sangrando. Enquanto ela ajuda a enrolar no seu braço, Rose expressa sua preocupação sobre onde ela irá parar depois de morrer. Ela expressa culpa por um erro que cometeu há algum tempo, mas James diz a ela coisas ruins simplesmente acontecem e não é culpa dela. Ele também recusou que ela pensasse que tudo estava dentro de um plano de Deus, chamando o fim do mundo de uma maneira estúpida de fazer as coisas. James e Rose então entram em uma biblioteca para falar com um policial sobre deixar Rose aos cuidados de sua família. No entanto, eles mudam de ideia e voltam para sair, mas o policial para James e pede para que ele faça um favor, ajude ele a acabar com ele e com a vida de sua família. James se recusa, e o policial pede para que James o perdoe pelo que ele tem que fazer. James inicialmente se recusa, mas ele se sente ameaçado pelo policial, então ele o faz, e lamentavelmente se afasta com Rose. Continuando sua jornada,
James e Rose finalmente chegam à festa que James estava tanto querendo ir. James e Rose entram na festa, que está a todo vapor. Depois de abrir caminho pela multidão, eles vão encontrar o amigo de James, Fred. A dupla então vai encontrar a namorada real de James, Vicky, que está em um lugar na festa. Ao ver Vicky, ela então leva James embora e deixa Rose sozinha na piscina. Logo após James e Vicky se tornarem íntimos, mas James é distraído. James tenta contar a ela sobre as coisas que acontecem ao longo do caminho, especialmente a morte de sua irmã, mas Vicky não quer ouvir. Enquanto Rose está na piscina, mas logo é abordada por uma mulher estranha. Pensa que Rose é sua filha. A mulher tenta fazer com que a Rose tome uma pílula e a Rose concorda, com uma relutância, mas apenas se a mulher a levar para a casa de sua tia. Em outro lugar, Vicky mostra a James um bunker subterrâneo que Fred preparou para sobreviver ao fim do mundo. James diz que é tudo inútil, chamando Fred e o plano de idiota e inútil. De volta à piscina, Rose está sentindo os efeitos da pílula que ela tomou. Enquanto isso, James e Vicky começam a discutir sobre James passar um tempo com Zoe. Vicky começa a ficar com muita raiva, mas depois muito assustada, imediatamente depois de dizer que ela não quer morrer. Eles se abraçam e James diz a ela que está com medo também, mas ele tem que sair da festa para levar Rose para o pai dela. De repente, Fred aparece e ele está chateado com Vicky, que mostrou a James seu bunker em vez dele mesmo. Fred vê que Vicky está chorando e James começa a gritar com ele por dizer a ele que eles podem sobreviver ao fim do mundo. Lá fora, James encontra a mulher que deu a pílula para Rose, que agora está adoecendo devido aos efeitos disso. James tenta tirar Rose da mulher, mas Fred aparece e não deixa, por pensar que Rose realmente é a filha da mulher. Vicky aparece, pegando a arma de Fred e mata a mulher que tenta levar Rose. James então corre para uma passagem subterrânea e tenta cuidar de Rose. James então rouba um táxi e dirige furiosamente para a casa de sua mãe para obter ajuda para Rose. Assim que a Rose está situada, a mãe de James o repreende por não ter aparecido mais cedo. James e sua mãe então falam sobre sua irmã. James conta a ela sobre sua visita à casa dela mais cedo, mas mente sobre o que realmente aconteceu com eles. James então pede a sua mãe para usar o carro dela, e ela não acredita que ele ainda quer ajudar a Rose. Ela diz que alguém roubou seu carro, e os dois riem da ironia disso tudo. A mãe de James o direciona para um galpão para encontrar algumas latas de gasolina e ele pergunta o que ela vai fazer antes do fim. Ela diz a ele que vai fazer algo simples e ele olha para ela, mas continua. Logo depois, Rose finalmente acorda. James a verifica. Mas antes de ir embora, James vai se despedir de sua mãe, que lhe diz que está acontecendo e ele está fazendo alguma coisa boa, ajudando Rose a encontrar a sua família. James e Rose continuam a jornada, enquanto o rádio continua tocando, continua a compartilhar as notícias de que o mundo está prestes a acabar. Em algum momento durante a viagem, Rose pede desculpas pelo problema que ela se meteu na festa de Fred. James a consola, dizendo a ela que ela não deveria estar chateada quando ela conhece seu pai. Rose pergunta sobre seu relacionamento de James com Vicky, dizendo que Vicky é estranha e que ela achava que James teria que ter uma namorada melhor. Finalmente, chegando na casa da tia de Rose, Rose corre para encontrar sua família, enquanto James vai atrás. Ambos procuram pela casa, mas não conseguem encontrar ninguém. Rose corre para um lago próximo na esperança de encontrar sua família, enquanto James vagueia pela propriedade. Ele continua sua perambulância e acaba chegando através dos cadáveres da família de Rose, incluindo seu pai. Imediatamente, depois que Rose se aproxima de James, perguntando se ele encontrou alguém, Rose percebe que algo está errado e quer ir procurar na área que James estava. James a impede, mas não consegue dizer o que aconteceu. Ele finalmente desmorona e diz a ela que estão todos mortos, e ela corre para tentar ver os corpos, mas ele novamente a impede. Ele pede desculpas a Rose, mas ele é inflexível em confirmar se é realmente seu pai ou não é que está morto. James então carrega o corpo de seu pai para ver se é ele realmente. Ela desaba e chora incontrolavelmente. James tenta levá-la embora, mas ela se recusa, dizendo que ele precisa ficar com seu pai para que quando vir chegar. James observa Rose
enquanto ela faz uma cova improvisada para seu pai. Ele dá uma foto que tinha de seu pai em sua posse. James então conta a Rose sobre Zoe e como ele adoraria ter sido pai se o final do mundo não estivesse vindo. Rose então diz a James que ainda havia tempo para acertar as coisas com Zoe. Eles se abraçam e se despedem pela última vez, como James vai lá estar com a Zoe. James acena tristemente e dá um adeus para Rose no seu espelho retrovisor. Continua para o trecho final de sua jornada, eventualmente desmoronando e soluçando enquanto se afasta. James dirige então para ir ver Zoe, enquanto ele ouve o rádio contando a última hora antes do fim do mundo. Infelizmente, o carro de James superaquece e obriga-o a parar. James sai do veículo e continua a correr pela estrada exausto e cansado. Ele corre contra o tempo para chegar a Zoe, enquanto os minutos começam a contar e o céu começa a escurecer. Ele finalmente chega à casa de Zoe, chamando seu nome enquanto a terra começa a roncar ao seu redor. Ele não a encontra em um quarto. Quando ele para recuperar o fôlego, ele olha pela janela e vê as nuvens maciças se reunindo no oceano. Ele corre para a praia e vê a enormidade do que está prestes a acontecer. Ele vê Zoe de pé na beira da praia, corre para ficar com ela. Ele está com raiva por ela ter deixado ele para trás, inicialmente o afastando. James pede desculpas freneticamente, enquanto Zoe continua a gritar com ele e até bater nele. Ele finalmente consegue abraçá-la e diz a ela que a ama, se desculpando novamente. Zoe finalmente se acalma e começa a chorar. Enquanto eles se abraçam, ela diz que ama James também. Eles se abraçam apaixonadamente, enquanto a nuvem de fogo se aproxima cada vez mais. Em seus segundos finais, Zoe afirma que a destruição estrondosa é linda, e em um piscar de olhos, eles são consumidos nas chamas da destruição. Curta e se inscreva para mais vídeos como este, e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso ajuda muito o meu canal. Muito obrigado por assistir.